Bom dia! Segunda-feira, um ótimo dia para começar e recomeçar alguma coisa aí que você está planejando. Bom dia a todos que estão entrando. Eu estou muito contente por dois motivos. Um é que agora, enfim, eu tenho o meu cantinho. Vocês devem ter acompanhado alguma coisa aí, que nós estávamos arrumando esse espaço, o espaço que a gente precisa para resolver as coisas burocráticas, um home office aqui. Bom dia a todos. E então aproveitamos esses dias que eu estava de folga, o Eliel também teve uns dias de folga, e a gente ficou arrumando as coisas, organizando, saímos para comprar uns enfeitezinhos aqui e ficou muito gostoso. Muito simples, muito prático, mas ficou um ambiente bom, assim, um ambiente acolhedor para que eu possa estudar. A gente nunca para de estudar, né, gente? Então, resolver as coisas e poder me comunicar aqui com vocês num lugar já organizado para isso também. Então, estou muito contente por isso. Outra coisa é que a gente está completando 3.000 enfermeiros inscritos aqui no Instagram. É claro que a gente sabe que nem todas essas 3.000 pessoas estão de fato fazendo o processo. Eu tenho muitos amigos, família, pessoas que se interessam pelo assunto, mas que não querem fazer, e tá maravilhoso. Eu fico muito feliz em poder compartilhar minha experiência aqui para eles também. Mas a gente precisa pensar desses 3.000 inscritos, quantas pessoas realmente estão fazendo o processo. Se a gente considerar que 1/3 dessas pessoas estão sendo beneficiadas diretamente com esse conteúdo, para mim isso é muito relevante. Então, eu leio os comentários aqui e me divirto com vocês. Se a gente pensar que 1.000 pessoas possam estar sendo beneficiadas com o conteúdo de como ser enfermeiro nos Estados Unidos, saber dessa possibilidade primeiramente, depois arrumar os mecanismos que fazem com que a pessoa realmente entenda que isso é possível para ela e não é uma possibilidade remota, que isso serve na vida dela, e trazer as ferramentas. Muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe também. Os comentários de vocês são muito especiais. E fazer com que essas pessoas tenham informações que realmente vão fazer com que ela passe por esse processo de uma forma mais leve e de uma forma mais segura. Para mim isso é muito especial. Eu realmente tenho investido muito tempo da minha vida nisso, com horas e horas e horas de vídeos. Vocês que já foram no YouTube com certeza têm essa noção, e você que ainda não foi no YouTube, você tá perdendo um conteúdo especial, que eu recebo todos os dias uma mensagem de alguém falando assim: uau, por que eu não assisti isso antes? Inclusive, acabei de receber uma dessas. Eu falei, então me ajuda a divulgar para que outras pessoas saibam, para que a gente possa alcançar outros enfermeiros. Então, para mim é uma oportunidade realmente de poder compartilhar boas novas com os enfermeiros do Brasil, mostrar que vocês podem voar novos voos, conhecer novas realidades. Então, para mim, isso é muito especial. Hoje eu vou trazer algumas coisas sobre escola, after school, transporte escolar, mas eu queria só, antes disso, trazer uma reflexão para vocês aqui. Muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas, e tem muitas outras pessoas abrindo Instagrams de enfermeiros para os Estados Unidos com diversos nomes. Vocês devem ter visto essa explosão aí de contas, né? Nesse sentido, o que eu acho muito legal. Mas muitas pessoas fazem esse processo estilo 007, escondidos. Não falam, se comunicam com a rede de apoio que a gente tem no Telegram. Já tem quase 1.100 pessoas, né? Aqui somos 3.000 no YouTube, e fora as outras contas, outras
Instagrams de outros enfermeiros aí que tem até muito mais seguidores, enfim. As pessoas se comunicam com esse meio, mas não contam absolutamente nada para quem é de verdade da vida delas. E aí o que eu sempre ouço é assim, eu não quero vibrações negativas, eu não quero opiniões adversas, eu não quero que ninguém tome conta da minha vida. E de alguma maneira eu entendo isso, que no decorrer da nossa vida, as pessoas realmente muitas vezes não têm o melhor para oferecer. Elas oferecem aquilo que elas têm, né, a respeito das experiências delas, das frustrações, da falta de perspectiva delas. Cada um dá aquilo que tem, né? Mas, quando a gente não fala, muitas vezes a gente não se compromete. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão, antes da gente entrar no assunto da live aqui. Quando a gente fala, abre a nossa boca e fala assim, eu vou fazer o processo para ser enfermeira nos Estados Unidos. Eu estou estudando para ser enfermeira nos Estados Unidos. Por que você está fazendo inglês? Porque eu quero mudar para os Estados Unidos legalmente e trabalhar como enfermeiro lá. Você gera um compromisso, sabe? E isso faz com que você não possa voltar atrás, sabe? O que eu quero te dizer é que muitas vezes a gente não fala, né? A gente não, porque eu sempre falei, quem me conhece sabe que há muitos anos eu falo, eu vou ser enfermeira nos Estados Unidos, eu vou estudar para fazer esse processo. E muita gente não fala, eu creio que com um plano B, sabe? Se não der certo, ninguém ficou sabendo, tá tudo bem. E aí você corre mais riscos de falhar. Não falhar no processo, mas falhar com você mesmo, falhar com a sua disciplina, com o seu comprometimento com os estudos, com a sua organização. Afinal de contas, aquilo é um segredo, ninguém sabe, ninguém vai te cobrar. Tá tudo bem se você mudar de ideia. Só que se você falar e você mudar de ideia, tá tudo bem também, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Só que quando você compartilha isso, você tem muitas oportunidades. Você tem a oportunidade de ser relevante para quem está em volta de você. Você pode abrir a mente de quem está em volta de você. Você vai ser um exemplo de perseverança, porque esse processo é longo e ele demanda muito esforço e sacrifício, né? Quando você fala, as pessoas acompanham um testemunho vivo de alguém que sonhou, planejou e conquistou. Então, quando você não fala, você está sendo muito egoísta. Se você parar para pensar, você está guardando algo que pode ser muito especial para outras pessoas, porque você vive no meio de muitos enfermeiros. Então, se você tem esse conhecimento e se você compartilhar, você vai estar sendo beneficiado e tendo a oportunidade de beneficiar, abençoar muitas outras pessoas. Porque a informação, ela é... Uma vez que você fala, ela é infinita, né? Um vai falando pro outro e isso vai ficando cada vez mais comum e muito mais pessoas podem realmente alcançar esse objetivo junto com você. Inclusive, de repente, você pode arrumar um parceiro de estudos, né? Alguém que possa entrar num sonho desse com você e você pode ganhar mais forças. Então, eu queria muito deixar essa reflexão aqui. Por que será que você não compartilhou com as pessoas que você quer fazer esse processo? Outra coisa, eu recebo também muitas mensagens assim, tô muito desanimada, tô muito frustrado com alguma derrota no meio desse caminho, né? Por exemplo, não passou no NCLEX, ou não tá conseguindo cumprir aquele cronograma de estudos. Isso acontece, né? Por que você acha que você precisa ser perfeita naquilo que você está fazendo? Por que você acha que você não vai falhar? Né? Sendo que todos nós somos falhos. Todos nós, em algum momento, nós vamos dar de cara no chão e a gente vai se lascar todo e vai falar aonde eu me enfiei. Mas a gente vai chorar, a gente vai
levantar a cabeça e vai tentar. Então, assim, recomeçar é previsível que em algum momento você não vai dar conta e você vai recomeçar. Que você vai ficar muito bravo, vai ficar muito triste e você vai recomeçar. Isso é uma prepotência nossa achar que a gente vai ser perfeito em todo o tempo. A gente não vai. Então, se você não quer desafios, se você não quer correr riscos, se você não quer algo que te confronte, realmente esse processo, infelizmente, não é para você. Mas se você dá conta, se você sabe o seu potencial, se você sabe que o processo de desenvolvimento é dia a dia e que você pode chegar lá, né? Nesse processo você não tem concorrentes. O único concorrente é você mesmo, sua preguiça, sua procrastinação, de repente a sua falta de tempo, que você vai gerenciar isso, porque todos nós temos as mesmas 24 horas do dia, né? Da pessoa mais rica à pessoa mais pobre, da pessoa mais organizada à pessoa mais desorganizada. Todos nós temos as mesmas oportunidades de tempo. Então, muitas vezes, um processo de uma pessoa vai durar 6 meses, porque ela pode ficar o dia inteiro estudando. Outra pessoa vai demorar 2 anos e tá tudo bem. Você vai usar aquilo que você tem dentro das suas 24 horas, vai se organizar e vai fazer o seu melhor, tá bom? Então, eu também ouço assim, eu vou tentar. Não, você não vai tentar. Por que você vai tentar? O que vai te impedir? Você vai conseguir. A única coisa que vai te impedir é se você desistir, tá? Então, esse processo ele é para todos os enfermeiros que têm bacharel, né? Somos enfermeiros graduados no Brasil. Esse processo é para todas as pessoas que estão dispostas a mudar de vida profissional, pessoal, dela e da sua família. Eu falo que esse processo ele abençoa as gerações, porque eu, através da minha profissão, consegui brincar para minha família. Minha filha já tem esse privilégio e isso vai se perpetualizar. Oh my God, agora me confundi. Vai ser perpétuo pela nossa família, porque todo mundo vai ter essas mesmas oportunidades, porque uma pessoa decidiu. Então, eu me sinto responsável em vir contar para vocês essa possibilidade, como atravessar esse processo de uma forma mais consciente, mais leve. E você vai poder mudar, fazer uma mudança 180 graus. Bom, a princípio era isso. Vamos falar das escolas? Ai, gente. Foi muito bom ficar esses 6 dias em casa. Ó, tem uma pergunta aqui. Você já tinha inglês avançado? Nem tinha e nem tenho. Isso é uma grande ilusão, tá, gente? 99%, sei lá, dos enfermeiros que fazem esse processo que eu tenho contato, que são muitos, começaram inglês do zero, tá? Tinha aquele inglês, muitas vezes a mãe botou na Wizard, no Fisk, sei lá, para fazer inglês quando era criança, acha que sabe alguma coisa, mas na verdade quando senta para estudar tem que estudar do zero. Então, esse processo não é para quem já tem alguma habilidade. A única habilidade que você precisa ter, na verdade você precisa ter 2 coisas. O seu curso de enfermagem, reconhecido pelo MEC no Brasil, né? Uma faculdade. E você precisa ser persistente, decidido e organizado. É isso. Você precisa querer. Então, se você quiser, você vai estudar e vai conseguir. Vai no Telegram e pergunta lá pro pessoal, indicação de professor particular, que tem milhares lá. O pessoal tá fazendo as aulas, então eles vão poder te ajudar, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com a Escola da Esther aqui e a adaptação, né? Essa é uma questão, assim, muito relevante e que traz muita apreensão dos enfermeiros que estão fazendo esse processo, né? Porque a gente sabe que a adaptação no novo país é difícil, né? Isso não é uma coisa assim...
Quando a gente muda de bairro ou de cidade no Brasil, você tem que se adaptar e já é, às vezes, meio desafiador, né? Imagina você mudar de país com uma nova cultura, é tudo novo. Tudo aqui, o jeito de fazer é novo. Até o jeito com que eu pago o aluguel do meu apartamento é diferente do jeito que eu fazia no Brasil. Então, para as crianças, eu imagino que os pais fiquem assim, pensando, meu Deus, será que eu vou ter coragem de fazer isso com meu filho? Vou tirar o meu filho da zona de conforto dele, das pessoas que ele está acostumado, para colocar ele numa situação dessa, e não foi ele que escolheu isso. Será que eu tenho direito de fazer isso com a minha criança? Eu recebo muitas perguntas com esse contexto, sabe? Eu vou pedir para vocês que estão fazendo pergunta colocar na caixinha, nesse círculozinho, nesse balãozinho que tem uma interrogação, e eu respondo no final, só para não perder o raciocínio, tá bom? Por favor, aí eu respondo. E se tiver alguém que queira entrar na live hoje também, vocês estão convidados. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, contar alguma coisa aí especial do processo, aí no final a gente abre para isso, tá bom? Tem sido muito legal essa experiência e como hoje eu tô com tempo também, bora fazer. Então eu recebo muitas perguntas nesse contexto, com principalmente essa insegurança dos pais, assim, será que eu tenho direito de fazer isso com meu filho? Ele tá aqui vivendo com os avós, com os primos, com os amigos, adaptado na escola, e de repente eu vou fazer isso, e se não der certo, como vai ser? Meu filho vai sofrer. E eu entendo, isso é legítimo, afinal de contas é a sua criança, é o seu filho, é tudo, né? Minha filhinha tem 4 anos agora, ela acabou de completar 4 anos aqui. Tem uma pergunta, quantos anos a Esther tá? Eu entendo, isso também me preocupou, mas eu creio que esses medos, esses temores também sejam baseados na falta de conhecimento geral de como a criança funciona, a cabecinha da criança, né? Como que é aqui, né? Então você tá com medo do desconhecido, como que vai ser? Enfim. Então tem alguns pontos que a gente precisa organizar na nossa cabeça como pais para que a gente consiga fazer esse processo de uma forma segura. Primeiro, que os filhos são nosso reflexo. Se a mãe e o pai estão bem, os filhos estão bem. Não importa em qual circunstância da vida a gente esteja passando. Se a gente está feliz, está seguro, está se sentindo protegido, a gente passa isso para as nossas crianças. Não necessariamente com palavras, tá? Principalmente sem as palavras a gente passa. Então, se você vier para cá morrendo de medo de como vai ser com a sua criança na escola, morrendo de medo dessa separação, sofrendo, ainda que você não fale, seu filho vai perceber e ele vai sentir a mesma coisa. Então, o importante é que a gente entenda que é um processo e que em alguns momentos vai ser dolorido, mas é só aquela fase de adaptação. Quando você colocou sua criança aí na escola no Brasil a primeira vez, não foi doído? Você não ficou pensando a mesma coisa? E depois eu imagino que tenha dado tudo certo, porque afinal de contas a maioria das crianças continuam na escola e com algumas exceções dá tudo certo. A sua criança se adapta, a sua criança se diverte, a sua criança se desenvolve, ela melhora muitos aspectos aí do desenvolvimento dela. Então, aqui é a mesma coisa. E uma coisa muito interessante da gente pensar é que os Estados Unidos estão muito acostumados a receber imigrantes. Então, as escolas, em geral, estão muito acostumadas a receber alunos com necessidades diferentes. Quando eu fui fazer a matrícula da Esther, eu tava com essa preocupação, porque ela tava com 3 para 4 anos, então ela tem uma comunicação verbal extremamente boa. No Brasil, ela estava muito confortável na escola dela, né? Se ela queria fazer xixi ou se ela queria
comer, ou se ela estava cansada, se ela tivesse alguma dor, ela teria como resolver isso. E aqui não, porque ela não fala inglês ainda. Tá começando, inclusive. Então, eu cheguei na escola, expliquei, queria saber. Aí nós tivemos uma reunião com a coordenadora e ela falou, olha, Angélica, isso é muito comum. As crianças de outros países virem estudar aqui. Então, nós temos uma atenção para essas crianças. Nós vamos fazer um teste para saber em qual nível cognitivo a sua criança está. Que embora ela tenha quase 4 anos, nós precisamos saber se ela vai conseguir acompanhar as atividades da classe que nós estamos pensando em colocar. Ok, então nós sentamos com a coordenadora e fizemos alguns testes. Ela ia perguntando coisas para a Esther, eu deixava a Esther entender, prestar atenção no que ela estava falando, e muitas vezes eu via que a Esther não conseguia responder pela barreira da língua, então eu traduzia para a Esther, e a Esther falava, eu traduzia para a coordenadora. Então foram testes de formas geométricas, cores, onde fica o seu nariz, onde fica o pé, quantos dedos você tem, esse tipo de coisa que são pertinentes para a idade dela. E a Esther passou com 95 pontos de 100, uma coisa assim, que ela não sabia o que era o triângulo, o nome, e o retângulo. Ela soube o que era o círculo e o quadrado. Nesse teste ela não conseguiu atingir tudo, porque ela não conhecia os nomes. Então ela falou, nossa, foi maravilhoso, tá tudo certo. Ela tá pronta para ir para essa sala das crianças da idade dela, sem nenhuma necessidade especial. Aí eu falei, e a questão da língua? Ela me explicou que nessa fase, principalmente, zero problema de comunicação, porque as crianças elas têm uma adaptação muito tranquila. Que eu me sentisse segura que se houvesse qualquer regressão no desenvolvimento da Esther, que se houvesse qualquer diferença de comportamento, eu iria saber que eles estariam atentos. E assim foi. Então, a Esther já está na escola há mais de um mês. Todos os dias a gente tem boas notícias a respeito do desenvolvimento dela. Inclusive, ela mesma nos traz coisas. Eu pergunto quais são as atividades, ela tem acompanhado tudo. Então, embora ela ainda não fale inglês, de repente ela até fala já, no meio lá das crianças, da professora, de repente ela já até responde coisas em inglês, né? Porque ela está sendo exposta à língua o dia inteiro. Aqui em casa nós falamos português e vamos continuar falando, porque eu não quero de forma nenhuma que ela perca essa habilidade. O inglês vai ser a língua número 1 dela, independente da minha vontade, porque ela vai ser criada, alfabetizada em inglês. Então, o português vai ser um plus para ela, né? Então, por exemplo, ela pediu uma lancheira. Ela falou, mamãe, eu quero uma lancheira porque os amigos têm lancheira. Aí eu comprei a lancheira, a gente escolheu junto e foi. Quando voltamos para casa, 2 dias depois, ela falou assim, mamãe, onde tá minha lunchbox? Aí eu falei, o quê? Ela já tá chamando a lancheira da forma com que os amiguinhos chamam, como a professora chama. Então ela já, para ela não é lancheira, ela sabe o que é, mas ela toda vez que se refere àquela bolsinha é a lunchbox. Eu achei tão fofo. Então assim, ela tem se desenvolvido super bem. A escola inclusive mandou uma comunicação. O esquema deles aqui é muito legal, assim, de comunicação. Tem aplicativo, tem a pasta que vai e volta todo dia. Então, é bem, assim, sólida, sabe? Você se sente confiante que se precisar falar com a professora, tá tudo ali, fácil. Recebemos um comunicado pedindo para que os pais, porque a aula começou faz um mês, né? Tivessem uma consciência na hora de se despedir das crianças lá, porque tinham algumas crianças que estavam tendo muito problema em desvincular dos pais na hora de entrar para a escola. Então, a escola recomendou que as despedidas fossem mais rápidas, que não ficasse aquele ai, filhinho, boa aula, não sei o que, dá um beijo, dá um abraço, não sei o que. A mãe tá morrendo por dentro, como que a criança vai se sentir segura de ir para a escola? Então, essa situação não acontece só
essa insegurança não acontece só com quem é de fora do país, né? O pessoal daqui, no Brasil, a gente vê a mesma coisa. Então, graças a Deus, eu sempre racionalizei isso muito. Lógico que muitas vezes eu deixei isso na escola aqui e chorei. E só de pensar eu choro de novo. De ver, mas não de tristeza e não de insegurança, mas de satisfação em ver quão especial tem sido esse momento para ela, quanto ela tá se desenvolvendo. Vocês veem nos videozinhos, ela põe aquela mochila enorme e vai assim de peito aberto. E mesmo quando ela falava algumas vezes, mamãe, eu não quero ir pra escola, né? Porque eu sei que foi doído pra ela, uma nova escola, afinal de contas ela estava acostumada no Brasil com os amiguinhos dela, com o pro dela. Eu falava, filha, mas a escola é muito legal. Lembra da Eureka no Brasil? Lembra o quanto você brincava? Você vai fazer novos amigos. Então, sempre trazendo ela para um lugar melhor, né? Para ela pensar a respeito da escola, uma coisa boa. Então, eu falava, aqui vai ser a mesma coisa. Eu sei que nos primeiros dias é mais difícil, filha. Você não consegue conversar muito bem, né? Mas presta atenção como eles falam, brinca junto, fala oi para as pessoas. Então, por mais que meu coração tivesse apertado de saber que ela estava passando aquele desafio, o meu papel como mãe é exatamente, a minha amiga tá falando aqui, ver ela conquistando o lugar dela, exato, vivendo a vida dela. O meu lugar como mãe é fazer com que ela se sinta preparada, é colocar ela nessa posição de que ela é capaz e não colocar ela como uma coitada. Ela não é, definitivamente, nem a minha nem a sua. E outro aspecto que eu me emociono sempre quando eu deixo ela na escola é que lugar especial que Deus preparou pra gente. Que escola incrível! É um complexo, nós moramos numa cidade pequena, então existem escolas particulares e a escola pública. Eu, lógico que fui procurar a pública, vim para os Estados Unidos para ter esses benefícios de poder ficar tranquila da minha filha ter uma escola boa e pública. Se isso fosse possível, com certeza era a minha primeira escolha. E fui ver qual que era. Então, que lugar lindo, organizado, é um complexo. Então tem um prédio só dos pequenos, do pré-kindergarten e kindergarten, aí tem outro do elementary, tem outro do middle school e tem o do high school. Então, assim, é um lugar enorme. Então, toda aquela movimentação dos ônibus, dos carros, a gente tem dois jeitos de deixar a criança, ou num drive-thru, que você para, a professora, uma das funcionárias da escola, né, abrem a porta, já olham o crachá, ela tem um crachá preso na mochila, qual é o direcionamento da criança, que já passa para outra professora, que já passa para outra, tem que caminhar para a entrada da escola, ou você pode estacionar o carro e levar a criança até a sala. Não é prático levar a criança até a sala, porque eu acho que cria mais essa coisa de não querer que a mãe vá embora, tudo. Nos primeiros dias eu fiz isso porque eu queria ver onde ela estava, mas agora que eu já sei, eu falo, filha, chegou, pega a sua mochila, bom dia, aproveita, e ela já põe a mochilinha, já abre a porta e já vai. Então, essas duas coisas me deixam muito feliz, de ver o quanto ela está se desenvolvendo e quão especial é o lugar que Deus preparou pra gente. Então, o que eu quero trazer para vocês é a consciência de que nós pais somos responsáveis pelos nossos filhos, não só em prover para eles as coisas materiais. Isso é óbvio, né? Mas nós somos responsáveis em preparar as crianças hoje para serem os adultos que a gente quer que eles sejam amanhã. Eu não quero que a minha filha seja uma criança insegura, ou que ela seja introvertida, ou que ela não saiba o potencial que ela tem. Ela pode todas as coisas. Então, eu quero que ela saiba disso desde muito pequena. E a gente tem feito um bom trabalho, porque conforme a gente vai vendo, né, as atitudes dela, isso traz muita alegria pra gente. Ela sempre foi ao dentista
Nos primeiros dias ela chorou, mas a gente sempre conversava com ela e hoje ela vai numa boa. Tão pequenininha, deita lá na cadeira do dentista e sempre surpreende os profissionais, né? De tão segura que ela é. Vai tomar vacina, ela chora depois da vacina, dói, mas ela entende. A gente sempre prepara ela com antecedência. Isso tudo eu dou graças a conteúdos que eu fui aprendendo muito antes de eu ter minha filha. Eu sempre me interessei muito por essa questão de educação, porque eu sempre soube o tamanho da responsabilidade que é ter um filho, né? Como eu falei, comprar fralda, dar banho, pagar uma escola, isso aí é de menos, isso aí a gente não faz mais que obrigação. Mas ensinar para a criança o caminho que ela tem que andar, né? Ensinar para a criança o potencial dela, saber que ela é única, que ela é especial e que ela tem uma importância, isso aí é de cada um. Então eu sempre assisti muito Flávia Kalina, Isa Minatel, alguns pediatras aqui dos Estados Unidos também, com essas questões de vínculo. Isso tem me servido muito assim para a educação dela. É claro que a gente erra muitas vezes eu faço coisas que eu não deveria ter feito, depois eu me arrependo, né? Mas a gente está sempre num processo de buscar ser melhor. Então eu consigo já enxergar nela coisas que a gente semeou lá atrás, sabe? Isso é muito lindo. Vamos lá, a escola. Quando eu fui ver escola para ela apenas quando eu já estava aqui, porque antes de eu estar aqui na cidade, eu ficava pesquisando, mas para mim era tão confuso as informações, eu não conseguia entender o esquema do sistema de educação, eu não conseguia entender se era pública, se era privada, que idade que era muito confuso. Então o que eu pensei? Quando eu estiver lá na cidade, eu vou pessoalmente, eu vou falar, olha, minha criança vai fazer 4 anos, eu preciso pôr na escola, o que tem aqui na cidade? Tenho que pagar? Tem pública? Como que é? E foi assim que eu fiz. A princípio nós íamos morar em Tallahassee, que é Flórida, que é aqui do ladinho, mas por uma série de fatores, e esse também, nós decidimos morar na cidade do hospital. Por quê? Aqui é Georgia, então é outro sistema. Na Flórida, as crianças só têm escola pública, eu acho que a partir de 5 anos. Porque a minha irmã, por exemplo, tem o meu sobrinho, que é da idade da Esther, e ela não tem escola pública na Flórida, tem que pagar. E ela paga por volta de $1.200 por mês. Aqui, eu cheguei preparada para pagar esse mesmo valor, porque eu achava que era a mesma coisa. Surpreendentemente, existia escola pública já que contemplava a idade da Esther. Então, a primeira coisa que eu fui foi numa escola cristã, aqui pertinho de casa, que eu vi onde eu ia morar, então eu comecei a ver na redondeza no Google as escolas e comecei a visitar para ver esses detalhes, né? E fui extremamente bem atendida, a escola ainda não tinha voltado a funcionar, a funcionária estava no estacionamento, mas me deu super atenção. Aí ela me pegou meu e-mail para passar essas coisas de valores e eu perguntei para ela, mas existe escola pública para a cidade? Ela falou sim, e me indicou a escola da Esther e eu fui lá e meus problemas acabaram. Lá mesmo já me deram as instruções de matrícula, todos os pré-requisitos, enfim. Ali eu desenrolei, ali eu fiquei porque eu amei a escola. A estrutura e como eu fui acolhida quando eu cheguei, sabe? Então, a Esther foi matriculada numa escola pública com 3 para 4 anos e ela vai ter direito à escola pública por todo o tempo que nós ficarmos aqui. A escola fica mais ou menos a 10 minutos da minha casa. Ela passou por esse processo que eu falei para vocês de ver o nivelamento dela cognitivo para ver se ela se enquadrava na sala dela. Caso não se enquadrasse, existem salas com um atendimento mais individualizado para as crianças que precisam. Eu achei isso demais. Eu vi várias crianças com algumas necessidades especiais passando, transitando. Então eu vejo que eles têm um atendimento
focado também para essas crianças, porque somos indivíduos, né, gente? Cada um precisa de uma atenção. Algumas crianças precisam de um cuidado especial, inclusive na alimentação, mesmo com uma idade mais avançada, e outras crianças precisam da socialização, enfim, e outras que são as crianças que têm uma necessidade mais comum naquele grupo, que são mais independentes, podem ficar em uma outra salinha. A sala da Esther tem a professora e auxiliar, são 22 alunos, se eu não me engano. A sala, ela é uma sala diferente do que eu costumava ver no Brasil, costumava ver. É uma sala com vários ambientes, então tem parte de brinquedo, tem pia para lavar a mão bem baixinha assim na sala, tem várias mesinhas com as cadeirinhas para eles fazerem as atividades, e eles têm muitas atividades fora da sala de aula também, em outras salas. Inclusive eles pediram pra gente comprar um capacete no começo do ano letivo, né? Porque eles andam de bicicleta lá, tem atividades fora que eles usam capacete, eu achei o máximo. A oportunidade de fazer essas atividades e a preocupação com a segurança, né? Então, a Esther fica na escola das 7h30 às 8h, tanto faz o tempo que você vai levar. Pode entrar até às 8h e sai da escola 14h45. Só que esse horário é um horário ruim para quem quer trabalhar, né? No meu caso, eu trabalho das 7 às 7. Meu marido quer trabalhar também. Como que ele vai arrumar um emprego dentro desse horário, das 7h30 às 12h45? Então, nós decidimos colocar isso no After School, que é um programa que tem em algumas outras instituições, não é na própria escola, que a criança fica um período mais longo, complementar, né? Então, ela sai da escola 2h45, aí o ônibus do lugar do After School pega ela na escola, leva ela para esse outra instituição, e ela fica lá até às 5h30. E depende da agenda dos pais, querem pegar mais cedo ou mais tarde, não tem problema. O After School, ele é pago, mas é um valor bem, assim, sossegado de pagar. A Esther tá fazendo After School naquele YMCA, que é um clube que eu já mostrei pra vocês. Então, tem essa parte das atividades esportivas e tem o daycare, né? O lugar onde as crianças ficam. Tem um esquilinho bem aqui na árvore. Se eu fico vendo o negócio se mexer, dá uma aflição. Tá bem brincando aqui, ó. Esses esquilinhos aqui parece, sei lá, passarinho, qualquer coisa no Brasil tem o tempo todo. É bem bonitinho. Ainda não acostumei com eles. Então a Esther, o ônibus do IMCA pega a Esther na escola e leva pro lugar, e ela fica até 5h30. E nesse lugar ela faz atividades. Primeiro, a professora lá vê se eles têm lição de casa. Se tiver, as crianças já podem fazer lá com o auxílio deles. E como a Esther ainda não tem lição de casa, o que eu acho ótimo, porque eu acho que ela é muito pequena para ter tanta coisa ainda. Tem escolas que já tem, né? Eu acho desnecessário no caso dela ainda. Eles podem brincar, então tem atividades guiadas, eles aprendem a cantar. Outro dia teve um coral lá, eles têm atividades musicais, tem o playground, que é lógico que eles amam. Eles servem lanche já incluído. O valor é $70 por semana para quem não é sócio do clube, e para quem é 58. Então, no meu caso, eu pago $58 por semana para ela estar lá. Tem um programa de férias também, quando a escola não está funcionando, a criança pode ir de manhã e fica até o final da tarde, porque afinal de contas a escola não está funcionando, mas os pais continuam trabalhando. Então, assim, é excelente para que a gente possa se organizar e fazer as coisas, né, e trabalhar. Existem algumas, quando você for matricular sua criança na escola, você pergunta qual é o programa de After School, porque existem algumas instituições que oferecem esse programa. Para nós serviu muito bem, porque o AMC é do lado de casa, o valor é ótimo, eu creio que os outros também sejam parecidos,
e é um lugar que ela já conhecia, porque a gente já estava indo algumas vezes assim no clube, então ela já se sentiu familiarizada. Nós levamos ela com antecedência também, explicamos que ela ia pegar um ônibus diferente, que ela ia ficar lá, mostramos a sala, tudo direitinho. Então, no dia que ela foi super tranquilo. Nós fizemos uma adaptação bem tranquila. Ela foi 2 semanas para a escola, só para a escola. Vinha com o ônibus da escola embora. E aí depois matriculamos no after school e ela entendeu que não ia mais pegar o ônibus amarelo, ia pegar o ônibus lá do clube, que ia levar ela. Ela adorou porque os amiguinhos da sala dela também vão. Então foi assim, 0 problema, tá? Chegar lá, eles são super também receptivos, calorosos. Toda vida eu ouvi falar que americano é frio, isso e aquilo. E da minha experiência, aqui onde eu tenho vivido, pessoas extremamente gentis, educadas, amigáveis, sabe? Pessoas que estão... Eu acho que as pessoas aqui são felizes nesse lugar aqui. Então, tem dado muito certo. O transporte público, a gente não paga, tá? Quando você matricula a criança aqui, gente, sempre eu ponho a minha experiência, porque cada estado é diferente, tá? Então, aqui, nessa região, com a idade da Esther, sempre vocês precisam não comprar isso como uma verdade absoluta. Vocês usam isso como base e pesquisem na região que vocês vão morar, tá bom? O transporte escolar é público, é de graça, você matricula a escola lá, matricula na escola e na hora que você tá preenchendo, você já fala se você quer que a sua criança usa o transporte escolar, se ela vai e volta com o transporte, se ela só vai, se ela vai com o transporte escolar, se ela volta com o transporte do after school. Tem todo um esqueminha lá para você já deixar. Caso você vá mudar em algum dia, você precisa avisar com antecedência, tem todo aquele protocolo de quem pode pegar sua criança ou não. A questão de segurança aqui é extremamente importante, eles são muito criteriosos com isso, tá? A Esther nunca foi para a escola de ônibus, porque o ônibus passa aqui na porta do meu condomínio 6:30 da manhã. O horário que eu tô indo trabalhar é o horário que eu vejo os pequenininhos lá esperando. 6:30 da manhã é escuro ainda, o que não tem problema nenhum de violência aqui, mas eu fico com o meu coração apertado de ver aquele montão de criança, que aqui no condomínio tem bastante criança, ali ó, quietinho esperando o ônibus. E aí tem os adolescentes também, eles ficam ali, eu nem vejo os pais, na verdade, fica só as crianças mesmo, eles estão acostumados. Então, como esse horário é um horário que dá pra gente, de manhã dá pra gente organizar e levar a Esther, a gente tem preferido fazer dessa forma. Mas se você precisa colocar sua criança no ônibus, é normal, é tranquilo, todo mundo vai de ônibus. Tem um motorista e tem um auxiliar também no ônibus que cuida das crianças lá atrás, para ninguém pular da janela, ninguém fazer bagunça, que criança é criança em qualquer lugar do mundo, né? É de graça, é seguro, toda hora eles mandam um e-mail também que eles estão contratando motoristas pros ônibus. Tem tanto ônibus, gente, tanto ônibus, é uma fila assim de ônibus que numa cidade pequena dessa você fala, meu Deus, quanta criança tem, onde todas essas crianças? Porque você não vê criança na rua, né? Eles estão na escola o dia inteiro, chega em casa, enfim. Não tem aquela... Aqui não tem, tipo, estudar de manhã ou de tarde. Todo mundo estuda no mesmo período. E então as crianças ficam na escola o tempo todo. Interessante, assim, como você não vê crianças, por exemplo, do condomínio aqui, eu não vejo nenhuma criança. Você vê adultos circulando, mas criança não, porque eles estão na escola todos no mesmo horário. A divisão das escolas, eu dei uma pesquisada no Google para vocês terem uma noção. Até 5 anos é o pré-kindergarten, 5 anos é o kindergarten, dos 6 aos 10 anos é o elementary, dos 11 aos 13, middle school, e dos 14 aos 17, high school. Então, tem essas divisões, mas vocês podem ver aí, pesquisar, tem muita informação no Google a respeito disso. As peculiaridades é que vocês vão ter que descobrir quando vocês souberem onde vocês vão morar.
por exemplo, se a escola para os pequenininhos é particular ou é pública. Tem escolas cristãs pelo país inteiro, se você puder e for de acordo com seus princípios e valores, essas escolas são muito boas. O que mais? Tem os after school também, que são programas que conseguem suprir essa demanda do horário, principalmente quando o casal estiver trabalhando, né? Enquanto o enfermeiro está trabalhando e o cônjuge está em casa é uma coisa, mas a partir do momento que o cônjuge vai trabalhar, geralmente precisa desse after school. Eu me senti muito acolhida e muito segura em todos os aspectos da educação da Esther. Eles pediram para fazer uma avaliação da boquinha, né, dos dentes, visão e avaliação nutricional antes, para saber se ela estava de acordo também, se ela tinha alguma necessidade para entrar na escola. Eles me guiaram por esse processo, porque para mim é tudo novo, né? Então eles dão o endereço certinho, o lugar certinho, quanto vai custar. Eu tive que pagar as vacinas. Ela teve que tomar, acho que 4 vacinas para complementar o calendário dela, porque ela estava fazendo 4 anos também, então para ela poder entrar na escola, senão não entra. Não foi exigido vacina do Covid, que é uma pergunta que eu respondo recorrente. Então, assim, se teve uma coisa que me deixou muito, muito preocupada, não no sentido de medo, né? Mas no sentido de que é uma coisa que é importante para mim. Era essa questão da escola dela, da adaptação dela. E se teve uma coisa que foi surpreendentemente, infinitamente melhor do que eu podia imaginar, também foi a respeito da escola da Esther. A minha experiência foi muito boa mesmo. E eu tenho conversado com vários enfermeiros que estão nessa mesma fase e todo mundo tem passado muito bem por essa fase, né? O que eu posso dividir com você assim, prepara a sua criança, já vai conversando, sempre com entusiasmo, com alegria. Não coloca na criança os seus medos. A sua criança não precisa disso. Ele não é responsável pelas suas inseguranças, né? Não coloca na criança um peso que ela não precisa carregar. Então, deixa que ela viva as experiências dela, que ela possa aprender coisas novas por ela mesma e que a sua criança tenha a possibilidade que você não teve, que a sua criança venha viver num país de primeiro mundo, onde ela vai ter acesso a coisas que no Brasil, infelizmente, a maioria de nós não temos, que ela vai ter oportunidade de se desenvolver como ser humano, aprendendo as diferenças, que ela vai valorizar coisas que ela vai aprender novas. A sua criança vai viver uma experiência espetacular. Então, apresenta tudo isso para ela com alegria, com bom ânimo, com uma expectativa de coisa boa, né? Vai mostrando pouco a pouco, também não joga tudo em cima, é uma criança só. Então, assim, saiba que em algum momento sua criança vai chorar e tá tudo bem, você vai acolher ela e vai falar: filho, eu sei, tá difícil, mas isso vai passar, você vai entender o que eles estão falando, você vai conseguir se comunicar. E saiba que a sua criança vai te surpreender demais, demais. Eles dão baile na gente nessa questão de socializar, porque eles não têm preconceitos, eles não têm julgamentos, eles não têm essa vergonha boba que a gente tem. Eles são demais. Então não põe na sua criança as suas limitações. E as suas limitações trata com você mesmo, os seus bloqueios, suas dificuldades. Você é capaz de superar tudo isso se você primeiro entender, né, diagnosticar isso, ver, opa, isso aqui não tá dando certo porque eu tô com vergonha, ou então eu tô me sabotando nisso aqui. Primeiro você entender as suas dificuldades e aí depois você falar, não, como eu vou resolver? Busca ajuda, busca pessoas que estão aí do seu lado, busca pessoas que estão no processo, que podem te animar, pessoas que podem te dar a mão quando você precisa.
eu sou uma dessas pessoas que tá aqui para te dar a mão, para fazer você entender toda essa oportunidade linda que a gente tem e fazer você ter coragem para sair dessa mesma vida e muitas vezes sem alegria, né? Você está vivendo por viver, você está vivendo para pagar conta, você está vivendo infeliz e você tem aí tudo para você transformar. Tô aqui para te ajudar junto com um montão de enfermeiros que estão nesse processo. Um beijo para vocês, que Deus os abençoe, que vocês tenham uma semana linda, cheia de determinação, de entusiasmo para que vocês possam ir além. Eu preciso que vocês entendam que vocês podem ir além. Vocês não estão fadados a viver a mesma vida. Todo dia é dia de mudar, nunca é tarde para fazer um novo, e os resultados que vocês vão colher estão extremamente atrelados com o que vocês estão investindo de tempo de estudo. Eu preciso responder as perguntas, né? Queria dizer que você é maravilhosa, porque tudo o que você fala sobre estudar, das dificuldades, eu tô aqui para mostrar para vocês que vale a pena. Vale a pena, cada dia. Infelizmente, quando eu for, minha filha vai estar com 18. O enfermeiro conseguiria pagar uma faculdade? Então, a sua filha, ela até 21 anos, solteira, ela tem direito ao Green Card. A faculdade, existem muitos programas de financiamento aqui. Então, creio que você, talvez de início seja mais apertado pagar uma faculdade, mas ela não vai deixar de estudar porque você não vai ter dinheiro para pagar a escola dela, o college e a universidade, porque existem muitos programas de financiamento. Então, se a sua filha quiser estudar, ela vai ser uma residente aqui e ela vai ter como estudar, tá bom? Outra pergunta é: o enfermeiro dos Estados Unidos faz trabalho do técnico nos Estados Unidos? Qual é a diferença? Sim. Aqui a gente faz cuidado integral. Existe técnico, existe uma outra categoria que não dá para quem é técnico do Brasil vir validar para cá. Só pessoas que estudam aqui, que são cursos para que não são enfermeiros, mas que fazem algumas funções. Só que nos Estados Unidos, o enfermeiro ele é responsável pelo cuidado. Então, por exemplo, toda a parte de medicação que no Brasil o técnico faz, aqui o enfermeiro tem que fazer sinais vitais, tudo o enfermeiro faz. Dependendo da área que você trabalha, você pode ter mais ou menos ajuda, mas normalmente o enfermeiro é responsável pelo cuidado do paciente. Então você tem 1, 2, 3 pacientes, não sei quantos, depende também da complexidade, e você vai ser responsável por tudo, tá? Por exemplo, eu sou responsável por todo o cuidado da minha paciente. Tudo. Higiene, medicação, tudo. Claro que eu tenho ajuda. Na unidade onde eu trabalho, tem 2 técnicas, né? Que elas ajudam. Então, a paciente teve alta, elas já limpam os equipamentos que precisa limpar, já chamam a hotelaria para limpar o quarto. Elas ajudam, mas assim, se elas estiverem voltadas para as atividades que são pertinentes a elas, por exemplo, se elas estiverem instrumentando uma cesárea, alguma coisa, essa é a minha responsabilidade. Só que o que eu vejo é que as pessoas se ajudam demais o tempo inteiro aqui. Então, sempre que há necessidade, tá todo mundo envolvido. Eu não preciso pedir nada para ninguém. É espontâneo. Tem uma necessidade ali, alguém já vai. Se eu precisar, é só apertar um botão, já vem uma turma para ajudar. Então, assim, o negócio funciona muitíssimo bem, tá? Em relação à idade, para começar aí, não tem idade. Não é lindo isso? Parece bom demais para ser verdade, né? Nos Estados Unidos, existe uma cultura muito diferente do Brasil. No Brasil, a gente cresce sabendo que vai trabalhar por 20, 30 anos. Eu nem sei qual é a lei aí da aposentadoria, porque eu nunca tive isso dentro de mim, mas eu sei que existe, né? Óbvio, não sou alienada.
Mas eu sei também que mudou a lei de aposentadoria. Então vamos supor, a pessoa começa a trabalhar com 17 anos, ela sabe que ela tem que trabalhar por 30 anos, então ela já tá fazendo as contas. Ai, quando eu tiver 47, né? Eu vou me aposentar. Então, se eu tiver pago não sei quanto, eu vou receber não sei quanto. Aí, quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? Não é assim que o brasileiro pensa? Normalmente pensa já no tempo que vai trabalhar para se livrar daquilo, que aquilo é um fardo, né? Aqui existe aposentadoria, eu ainda tô aprendendo como funciona, mas igualmente como no Brasil, a aposentadoria não é suficiente para você viver de boa. Então, assim, precisa fazer um pé de meia, tem previdência privada aqui muito forte, como tem no Brasil também. A gente sabe que a coisa da aposentadoria no Brasil é insuficiente, então não dá para contar com isso, né? Quem era aposentado lá atrás era uma coisa, hoje em dia a realidade é outra, né? Então a gente sabe que tem que fazer um pé de meia, tem que ter um imóvel para você não precisar pagar aluguel quando já estiver idoso. Então o que eu combinei com meu marido? A gente vai investir nos nossos próximos 10 anos aqui de trabalhar o máximo que a gente puder, com qualidade também, que não é a loucura de não ter vida, né? Mas assim, tentar pagar a nossa casa, tentar correr atrás para ter um patrimônio, para ter uma segurança, guardar algum dinheiro que a gente puder, para que daqui uns 20 anos a gente já esteja tipo confortável em saber que a gente se organizou para a velhice, sabe? Só que eu não pretendo deixar de trabalhar nunca. Eu pretendo melhorar minha qualidade de trabalho. Então, de repente, hoje eu dou 3 plantões na assistência. Daqui 10 anos, de repente, eu não estou mais na assistência, eu estou fazendo uma outra função. Ou então, em vez de dar 3 plantões, eu posso dar 2 plantões, 1 plantão por semana. Aqui é muito flexível essa coisa, para que o dinheiro continue entrando, mas você já está preparada para você desacelerar. Só que você vê aqui pessoas trabalhando até o dia de morrer. É comum ver idosos trabalhando em qualquer lugar, extremamente comum, diferente do Brasil. Então você vê enfermeiros idosos trabalhando e tá tudo bem, as pessoas são respeitadas, as pessoas... Se você quer trabalhar e você tem disposição para trabalhar, não tem idade, tá? Para você chegar e tampouco ninguém vai te mandar embora porque você fez 50. Não existe isso. Deixa eu ler aqui. O hospital que eu tô trabalhando é maravilhoso, gente. Mas o que faz ele ser maravilhoso são as pessoas que estão lá. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que eu tenho vivido. Realmente. Como que os pais fazem os horários escolares? Se o pai e a mãe trabalham e a criança sai da escola às 14. Tem o after school, que é o que eu tava explicando. Aqui me formei faz 2 anos, mas não consegui nada ainda como enfermeira obstetra, é muito difícil. Então, no Brasil tem uma dificuldade muito grande de inserção de novos enfermeiros, né? O que eu te aconselho é que você busque a primeira oportunidade, eu acho que é a mais difícil. Processos de trainee, que você deve conhecer, como foi o que eu vivi, que abriu grandes portas para mim. Voluntariado, residência, coisas que você esteja inserida no mercado de trabalho, de repente aceitar vaga de home care. Às vezes o primeiro trabalho da gente não é o melhor, né? Mas a gente vai estar inserido, vai ter experiência e aí você vai criando contato com as pessoas, você vai se desenvolvendo como enfermeira e você vai conseguindo melhores colocações. E principalmente a questão da especialização não quer dizer nada, né? Você pode ter 20 pós-graduação, se você não tiver experiência, infelizmente, é difícil. A mesma pessoa tá falando aqui,
Isso me desanimou muito, eu não sei o que fazer mais. Eu te aconselho que você busque vagas alternativas de enfermagem, principalmente essas vagas fora de hospitais, né? Que de repente podem não ser tão boas na questão salarial ou de condições de trabalho, mas vão te abrir outras portas. E se você quiser fazer o processo para vir embora para os Estados Unidos, você não precisa ter experiência e não tem questão de idade, você só precisa fazer o processo e vir, tá bom? Isso é... Meu Deus. Eu falo, todo mundo fala, mas parece que as pessoas não conseguem compreender a dimensão disso, do tamanho dessa oportunidade. Então é isso, pessoal. Acho que eu respondi as perguntas. Tem alguém que quer entrar ao vivo e fazer alguma pergunta, contar alguma coisa? Tenho mais ainda uns minutinhos. Dizer que eu tô muito feliz, agradecer aí os comentários do Cantinho Novo aqui. A gente vai morar nesse apartamento provavelmente mais ou menos até novembro, que o nosso outro apartamento, aquela novela, vai sair, né? Então aqui a gente tá fazendo as coisas, assim, o mínimo para viver bem nesse tempo, mas sem grandes investimentos, porque lá é outra planta, então tem coisas que a gente tem aqui que não vai dar para aproveitar lá, enfim. Mas eu amei também. Ai, tão gostoso ter nosso cantinho, né? É isso. Que vocês tenham uma semana de progresso. Que vocês tenham uma semana sabendo que todo dia é dia de recomeçar. Tá aí uma mensagem aqui, ó. Pela Avante, eles dizem que precisa estar no mercado para trabalhar nos Estados Unidos. Pela Avante, você mesmo tá falando. Não existe só a Avante. A Avante é uma ótima empresa, dá grandes oportunidades, mas ela é só uma das, tá? Pela Westways, por exemplo, você não precisa de experiência e é uma empresa ótima também de trabalhar. Sou técnica há 14 anos, hoje trabalho em UTI, estou me graduando, me formo em 2024. O mercado de trabalho para enfermeiros recém-formados aqui realmente é muito difícil. Sim. Mas você já está dentro do hospital, então você ter uma boa postura como técnico de enfermagem, você se desenvolver, você mostrar a sua postura profissional mesmo, você ter bons relacionamentos, não é puxar saco, mas ter bons relacionamentos, sabe? Você mostrar que você está pronta para essa promoção como enfermeiro. Infelizmente, muitos técnicos não colaboram com eles mesmos enquanto estão como técnicos e depois querem virar a chave para ser enfermeiro, e aí eles sofrem uma grande resistência dos próprios colegas e da própria chefia, porque ninguém se transforma da noite pro dia, né? Para você alcançar lugares, você precisa primeiro fazer para depois receber títulos. Entendeu o que eu quero dizer? Para você ser registrado como enfermeiro, primeiro você precisa mudar sua mente muitas vezes. Eu acompanhei muitos enfermeiros que tiveram uma transição linda como técnicos, estudaram e conseguiram seu lugar. E eu vi muita gente como técnico que se formou e continuou como técnico. Eu sei que o mercado é difícil, mas será que você não colaborou em algum momento para que você não tivesse essa oportunidade? Para pensar. Vamos ver. Estou querendo ir para Flórida. Você recomenda esse estado? Primeiro, eu recomendo que você venha. Por quê? Porque dos 50 estados dos Estados Unidos, qualquer um vai ser bom para você, né? Flórida é tipo assim, é uma das poucas coisas que o brasileiro conhece dos Estados Unidos. Flórida, Nova York, que mais? Washington, de repente, porque vê a Casa Branca, sei lá. Flórida é um estado lindo, com um clima ótimo. Tem a Disney, tem as praias, tem muito brasileiro, que pode ser bom por um lado e talvez te prejudique por outro. Mas é só um deles. Se você receber a oportunidade para vir trabalhar em qualquer outro estado
que não seja a Flórida, tá maravilhoso também, tá bom? Mas sim, a Flórida é um bom estado. Não existe estado ruim, pra resumir. West Ways é o nome do sponsor que admite enfermeiros sem experiência. Tem live com as meninas da Nursing Connection lá no YouTube. Ai, gente, pera um pouquinho, desculpa. Faz uma tabela com o nome dos sponsors que exige e não exige experiência. Não dá. Sabe por quê? Porque varia muito. O que normalmente, assim, sempre pega sem experiência é o Ashways. Mas o mercado tá tão aquecido que, às vezes, algum sponsor abre vagas para sem experiência. Então, o que eu falo é assim, faz o NCLEX e aplica para todos os sponsors. Ué, o que vai te doer aplicar para todo mundo? A oportunidade que vier até você, você pega, entendeu? Me formo em 2024, pretendo ir sem experiência também. Se caso consiga uma vaga durante o processo, ótimo. Não existe esse caso, entende? Você vai conseguir uma vaga. A função do enfermeiro é a seguinte, faz a faculdade, valida, estuda para o NCLEX, passa no NCLEX. Você vai ver se vai ter oportunidade ou não. Impossível. Tem que estudar inglês, tá, gente? Não tem como você querer uma vaga nos Estados Unidos e fazer uma entrevista não conseguir falar inglês. Até porque o NCLEX é todo em inglês, você precisa falar inglês. Errando, se atrapalhando, se corrigindo, mas tem que falar inglês, tá bom? Eu entendo. Aqui tem a mesma pessoa. Mas eu trabalhei quase 14 anos no mesmo hospital e lá não deram oportunidade, mesmo dando o meu melhor. Entendo, nem sempre o hospital consegue absorver todos os recém-graduados, né? Eu entendo também que tem questões pessoais, tem toda aquela política, mas eu te conheço, eu sei quem você é. Você vai ter a sua oportunidade. Porque existe uma coisa que chama lei da semeadura. É impossível a gente plantar algo, semear algo e não colher. É impossível. Então, você tem semeado coisas boas ao longo do seu trabalho. Você vai colher. De repente, não é naquele lugar onde você estava trabalhando. De repente, Deus vai abrir uma porta para você em outro lugar. Então, continua estudando, continua melhorando a sua comunicação. De repente, na hora da entrevista, dá aquela travada, né? Se desenvolvendo no geral, você vai ter a sua oportunidade, porque a lei da semeadura é certa. Impossível você fazer e não colher. Impossível. Só que às vezes não é do jeito que a gente quer, no lugar que a gente quer, né? Não fecha nenhuma porta, isso que é importante. Vamos ver o que mais aqui. Eu estou na Geórgia. Como você escolheu o estado? Eu não escolhi, me escolheram. Na verdade, assim, eu validei pela Flórida e eu queria ir pra lá como todo mundo, né, gente? Todo mundo quer ir pra Flórida, mas eu tinha ainda uma coisa a mais, que é ter família na Flórida. O filho do meu marido mora na Flórida, minha irmã Carla mora na Flórida, tem amigos, meu marido já morou lá, enfim. Então eu tinha realmente um vínculo com a Flórida, um vínculo concreto. Mas eu queria, mais do que escolher o estado, eu queria trabalhar na minha área, que é Labor e Delivery. E a minha oportunidade apareceu na Geórgia, que é vizinha da Flórida. Então meio que ficou tudo bom, porque eu tô trabalhando onde eu gosto, onde eu sei, e estou pertinho da Flórida. A gente foi pra Disney uns dias atrás e foi 3 horas e pouco, não deu 4 horas de carro. Foco no inglês, estou no B1, ótimo. Já dá para estudar pro NCLEX, estando no B1. Comece a estudar, pelo amor de Deus, não perca um tempo. Dicas no inglês. Quanto tempo leva estudando muito? Existem duas coisas, quantidade e qualidade, né? Então, tem uma live,
Assiste essa, Babi, você que perguntou isso. Com o Caio e a outra live com a Nina. São 2 professores de inglês, que eles falam o tempo que cada pessoa precisa minimamente para ir alcançando os níveis de inglês. Então, A1, A2, B1, B2 e assim por diante. Então, assiste as lives para você entender essa questão de tempo. O que você está achando da Geórgia? O que você faria diferente olhando para a sua trajetória? Ótima pergunta, Débora. Eu estou achando da Geórgia lindo. Lindo, incrível. Que lugar que me surpreendeu muito. Qualidade de vida boa. Custo de vida bom. Pessoas felizes. Um clima calmo. Uma paz, um silêncio. Uma cidade menor. Deus sabe aquilo que a gente precisa, né? Eu precisava viver isso, sabe? Esse momento com a minha família, assim, com meu marido, com a minha filha. Só nosso, num ambiente de paz mesmo. Tô amando, agradecendo a Deus cada dia que a gente tá vivendo aqui. O que eu faria diferente olhando pra sua trajetória? Primeiro, que eu teria me empenhado mais. Eu fiquei bastante tempo nessa autossabotagem aí que vocês vivem. Achando que estava arrasando só estudando inglês 2 vezes por semana. Eu teria me envolvido muito mais, estudado muito mais para agilizar. Eu teria mais coragem do que eu tive. E eu tive muito. Tive o suficiente para me trazer até aqui. Mas eu teria me jogado com mais força, sabe? Eu não teria perdido tempo. Em alguns momentos eu perdi tempo. Eu dei o meu melhor em todo o tempo que eu estava no processo. Mas depois que a gente já viveu, a gente vê que a gente poderia ter feito ainda mais, né? Paciência. O importante é que eu tô aqui. Muito obrigada. Tem umas mensagens lindas aqui. Qual o valor do seu aluguel? Pergunto porque achei que na Flórida está muito caro. Eu queria saber se conseguimos nos manter com o nosso salário de enfermeiro. Claro que você consegue se manter. O que você vai ganhar como enfermeiro é suficiente para você viver sem luxos no começo, né? Vai viver uma vida digna, vai no mercado, vai ter seu carro na garagem, vai pagar seu aluguel, suas contas, você não vai passar fome, você não vai ficar contando moeda. E aos poucos você vai melhorando, né? Você vai expandindo as fronteiras, vai comprando umas coisinhas, vai não sei o que, né? Vai passeando, mas no começo você vai viver regradinho, mas dá sim. Só que eu recomendo que o marido tome a posição dele, ou a esposa, né? E estude também, para não chegar aqui e ficar só dependendo do enfermeiro, porque tem muito trabalho, só que a pessoa precisa falar inglês, né? Pelo menos o básico. E ela também tem essa disponibilidade em se jogar para o novo. Então, o cara era advogado no Brasil, mas não vai conseguir ser advogado aqui, mas ele vai conseguir trabalhar, se ele quiser, né? Ou a mulher, enfim. Se o marido já chegar aqui com pique para trabalhar, é bem melhor. E também imagina a pessoa que trabalhava no Brasil ficar em casa só esperando o outro chegar e dependendo do dinheiro, é muito ruim, né? Então, eu sempre recomendo que o cônjuge faça parte do processo real, né? Mas dá sim. Foi difícil validar pra Flórida? Não recomendo ninguém validar pra Flórida, valida por Montana. Tem uma live que chama assim, da decisão ao green card, que eu fiz com o Marlon e a gente explica o porquê de tudo isso lá. Não precisa de Social Security, você só tem o social quando você chegar aqui e você só precisa do social para pegar o número da licença, mas para validar não. Mas assiste a live que você vai entender melhor. Eu perdi tempo em dinheiro, a Amanda tá falando aqui, mas eu chego lá. Claro que chega. Opa, se chega. Com salário de enfermeiro iniciante dá para viver no zero? Claro que dá, gente. Gente, vocês não sabem não o que é ser enfermeiro aqui. Vocês não sabem. A gente ganha no mínimo o dobro do que um salário base.
aí das pessoas, dos trabalhadores comuns, né? Claro que dá, gente. Vocês largam de ser besta. Vocês acham que vocês vão viver aqui igual vocês vivem no Brasil? Para com isso. Aqui é outra vida. Ó, a Gabriela. Oi, Gabi. Angélica, depois da negativa da Avante, eles mandaram um e-mail falando que reconsideraram o meu caso. Vocês são bobo nem nada, né? Pois é. Agora chora, Avante. Chora. Ai, a Gabi vai voltar aqui pra contar uma história linda pra vocês depois. É isso, gente. Acho que eu respondi as perguntas. Eita, tem mais pergunta aqui. A live vai ficar gravada, vai ficar aqui no feed, tá? Vamos lá. Mesmo com o contrato do sponsor, é possível fazer hora extra? Normalmente, sim. Infelizmente, quando... Deixa eu ver. Feminino. Agora eu acho que eu respondi tudo. Gente, tô muito contente de estar aqui. Às vezes eu olho assim, que nem eu tô aqui agora, né? Já tô trabalhando, já passei por aquele primeiro momento. Ainda tá doído, né, gente? O inglês ainda é uma barreira. Vocês sabem, eu sempre falo as mesmas coisas. A Esther tá lá na escola, feliz. O Eliel foi trabalhar. A vida tá se organizando. Eu tô aqui, ó. Tô até num lugar mais arrumadinho, mais bonitinho pra conversar com vocês. Eu olho tudo isso em volta e falo assim: obrigada, Deus, que eu não desisti. Obrigada, Deus, por todas as mãos que me foram dadas, sabe? Pra eu ir passando dia a dia. A gente consegue as coisas na vida com a ajuda de muitas pessoas. Então, da minha família que tava, né, perto, apoiando. Que Deus sempre abriu as portas. Então, eu não canso de agradecer, porque ainda bem que eu não desisti. Então, o que eu desejo é que vocês não desistam. Eu sei que às vezes a situação é muito ruim no presente, né? Que não tem dinheiro, que tá passando por uma situação às vezes conjugal que não tá boa, que não tem cabeça para estudar, ou as suas crianças estão com alguma dificuldade. Eu conheço enfermeiras que estão passando por dificuldades muito, assim, difíceis com as suas crianças, por momentos muito desafiadores da maternidade, mas que não estão desistindo. E aí eu me sinto constrangida em lembrar dos momentos que eu titubeei, sabe? Nos momentos que eu falava, ai, tá pesado. Gente, é pesado, tão pesado para outras pessoas mais do que foi pra gente, e as pessoas não desistem. E é por isso que eu te convido a você estar envolvido com as pessoas que estão no processo, que você vá lá no Telegram, que você assista as lives do YouTube, para que você entenda esse processo. Porque quando você entende essa oportunidade, você cria forças, estratégias para ir vencendo dia a dia cada desafio, né? Tem muita gente aí para te dar a mão, você não tá sozinho nisso. Essa realidade que você tá vivendo não determina a sua vida, não determina a sua perspectiva. Se ninguém da sua família conseguiu viver uma vida diferente, não é isso que vai fazer você viver a mesma vida que eles, tá? Então, entenda que você é capaz de todas as coisas se você se organizar, se você tiver disciplina, se você tiver determinação. Faz aquilo que é possível, faz o seu melhor. Se você só tem 1 hora para estudar, estuda com gratidão por você poder ter essa oportunidade. Isso vai mudar a sua vida para sempre, né? Faz o seu possível, porque o impossível, que é achar a vaga dos seus sonhos, o impossível, que é o seu processo imigratório correr sem nenhuma RFE, o impossível, que é você conseguir, sei lá, uma oportunidade de trabalho naquele hospital que sempre te encheu os olhos, isso não é com você. Isso aí é com Deus, Ele que vai providenciar as coisas, mas o que você pode fazer, você não pode delegar pra ninguém. A Monique tá falando aqui, ó, uma coisa que você sempre falou, a vida acontece durante o processo, coisas acontecem, só não desistam. Exato.
Não existe cenário perfeito, gente, para nada. Se você for esperar um cenário perfeito para você engravidar, esquece, você nunca vai ter um filho. Se você esperar um cenário perfeito para você comprar sua casa, você não vai ter. Se você esperar um cenário perfeito para você estudar e mudar a sua vida, você não vai fazer. Então, assuma as suas responsabilidades, assuma os seus riscos. Eu não estou falando aqui com crianças. Somos todos adultos e muito vividos. Não existe idade para validar. Gente, essa é uma pergunta tão recorrente. Não existe. Esquece isso. Se você tiver 60, se você estiver vivo, andando, tiver mão para trabalhar, pode vir. E para fechar, um ponto aqui. Como que tá a sua necessidade de aprovação? Né? Às vezes eu vejo uns posts assim, eu vejo umas falas das pessoas com uma necessidade de aprovação externa. Eu fiz isso para que o outro veja que não sei o quê. Eu faço isso porque aí fulano vai ver quem que eu sou. Gente, enquanto você estiver se preocupando com o outro, com o que o outro fala, com o que o outro pensa a seu respeito, você está gastando energia. Pega a sua energia que você tem aí acumulada, todas essas besteirolas que você ouve durante a vida, bota energia na cara no livro para estudar, sabe? Ninguém é responsável pela sua vida, ninguém paga as suas contas, ninguém vai te trazer até aqui, só você. Então, estuda. Você já tem as informações que você precisa, estuda. Não tem idade, não tem nenhuma limitação. O que vai te impedir de você chegar aqui é você mesmo. É o quanto você realmente quer mudar a sua vida. Um beijo para vocês. Façam o melhor todos os dias. Até mais.